Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui para gravar essa mensagem de Deus para a tua vida. Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, esse livro revelador de Deus. Eu tenho dito, tenho falado, é importante você saber as revelações dos céus para a tua vida de Apocalipse. Nós hoje nunca precisamos tanto de ouvir sobre o livro de Apocalipse, porque nós estamos vivendo as profecias de Apocalipse nos nossos dias. Então é importante que você entenda essas revelações para você. Nesses dias Deus quer falar com você. É importante você entender sobre todas essas coisas. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra que está aqui no livro de Apocalipse. A palavra se chama blasfêmia. Hoje você vai entender o que significa essa palavra e quão perigosa é a palavra blasfêmia. Mas para chegar lá, nós precisamos percorrer um pouquinho a Bíblia para que você entenda como que o diabo tenta introduzir esta palavra, introduzir essa semente, esse veneno dentro da igreja para matar a igreja. Então você precisa entender. Vamos andar um pouco na Bíblia. Vamos começar no livro de Atos, capítulo 5. Nós vamos falar sobre um casal que se chamava Ananias e Safira. A Bíblia vai dizer assim conosco: entretanto, certo homem chamado Ananias e sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias, por que você mentiu a Satanás? Então Pedro disse: Ananias, por que você mentiu a Satanás? Enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo a parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendido o dinheiro não estaria em teu poder? Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que a igreja, ela no capítulo 2, a Bíblia diz que desce o Espírito Santo. A igreja é cheia do Espírito Santo, os discípulos são cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja está cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que as pessoas estão felizes, as pessoas estão alegres, porque o Espírito da verdade está dentro da igreja. A Bíblia diz que Barnabé, que era um que estava na igreja, ele vendeu uma grande propriedade, deu tudo para a igreja. A Bíblia diz que as pessoas estavam tão alegres, que o coração delas eram alegres, o Espírito Santo estava ali. E o diabo, ele estava procurando agora uma brecha. Dobra a tua atenção para entrar no meio da igreja. O diabo estava procurando uma brecha para tentar destruir a igreja. E ele vai usar uma das maiores armas que ele tem, que se chama mentira, para roubar a paz da igreja. A Bíblia diz que esse casal, eles tinham uma propriedade. E a Bíblia diz que eles venderam a propriedade. Mas a Bíblia diz que eles reteram uma parte daquela propriedade. E a Bíblia diz que eles foram para a igreja entregar aquilo para Pedro. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Pedro diz: por que você deixou Satanás entrar no teu coração, Ananias? E a Bíblia diz que Ananias, ele cai morto ali na igreja. Olha que interessante, a Bíblia diz que Ananias, quando ouviu a palavra, no versículo 5, ele caiu morto na igreja. Por quê? Por causa da mentira. Porque ele reteve a verdade. Quando você retém a verdade, quando você retém a verdade na sua vida, você corre um risco de morrer espiritualmente. Toda vez que a igreja retém a verdade, ela corre o risco de morrer espiritualmente. O pior perigo da mentira é a meia-verdade. Foi assim que o diabo, quando você vai ver no livro de Gênesis, ele vai agora entrar no meio de um casal feliz novamente. Eu estou falando de Adão e Eva, bem conhecido. A Bíblia diz que o casal Adão e Eva tinham tudo, eram felizes. Mas a Bíblia diz que de repente, o diabo ele vai tentar entrar no meio daquele casal. E a Bíblia diz que ele vem com uma mentira. E qual era a mentira dele? Nos livros de Gênesis capítulo 3, quando fala sobre a tentação de Eva, a Bíblia diz que ele chega para Eva e diz assim: olha, Eva, certamente você não vai morrer. Pode comer do fruto. Ou seja, ele estava mentindo. E muitas pessoas têm caído
têm sido contaminadas com esse veneno do diabo. Deus tinha dito para Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas o diabo, ele veio e diz, é mentira, você não vai morrer. A Bíblia diz que Eva come do fruto e ela morre espiritualmente, a família é destruída. É isso que você precisa entender, o diabo não mudou as suas táticas até hoje. Quando Jesus estava pregando, a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 8, entenda isso. A Bíblia diz que Jesus pregava e dizia, olha, eu estou aqui, e se vocês conhecereis a verdade ela vai libertar vocês. A verdade, ela tem o poder de libertar a vida de vocês. A Bíblia diz que aquelas pessoas estavam ali, os fariseus, os saduceus, eles diziam, nós nunca fomos escravos. Nós temos por pai Abraão. Mas Jesus olhou para eles e diz, olha, eu sei qual que é o problema de vocês querem me matar. Vocês estão procurando me matar, porque eu falo a verdade. Jesus olhou para ele e diz, eu sei qual que é o problema de vocês. Vocês foram envenenados pelo mesmo veneno da serpente, o mesmo veneno da mentira. E Jesus diz para eles, olha, eu conheço o pai de vocês, que o pai de vocês é o diabo. E Jesus vai dizer, ele foi homicida desde o princípio. No livro de João, capítulo 8, leia para você entender. Jesus diz para eles, o diabo ele foi homicídio desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, porque ele é o pai da verdade. Jesus está dizendo, se você fizer um DNA na mentira, vai sair como pai, o diabo. E a mentira é uma doença, é um mal, que trabalha como um câncer na vida da pessoa, ela vai matando aos poucos. É como um câncer que mata silencioso na vida da pessoa e vai destruindo aos poucos. E o problema da mentira, assim como a serpente, você vai ver lá no Jardim do Éden, quando você vai para o livro de Apocalipse, você vê que a serpente agora se transformou em um dragão. A mentira também ela vai se transformar em algo maior. Lá no livro de Apocalipse, nós vamos ler no capítulo 13. A Bíblia vai dizer assim, dobra a tua atenção para você entender. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre a cabeça o nome blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. E o dragão deu à besta o seu poder. Olha aqui. E o seu trono, grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O problema da mentira é isso. Jesus um dia, quando pregava, ele dizia assim, olha, aquele que blasfemar contra o homem será perdoado. Mas Jesus disse, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Há muitos debates sobre isso. Mas o que você precisa entender é que Jesus estava alertando aquelas pessoas. Porque Jesus estava ali curando, libertando um homem que estava cheio de demônios, que era mudo e surdo. E as pessoas olhavam para Jesus e diziam, olha, ele só faz isso por Beelzebul, príncipe dos demônios. A mentira cega, a mentira contamina, a mentira ela é capaz de levar uma pessoa à morte. Muitas pessoas não têm atentado para isso, muitas igrejas não têm atentado para isso, muitas igrejas estão deixando de lado a doutrina do Espírito Santo, muitas pessoas estão retendo a verdade no meio das igrejas. Por isso que você vê muito hoje programas de debates, pessoas que ficam debatendo se é certo ou se é errado, pessoas que ficam debatendo se isso pode, se isso não pode, contaminando a mente de muitas pessoas, colocando mais dúvida na vida das pessoas, teólogos, pessoas que levam para as pessoas dúvidas. Não precisa nada disso. Jesus ele vai dizer, olha, quando o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade vier, é ele que vai convencer a pessoa do pecado,
da justiça e do juízo. Nós precisamos tirar a igreja da mão do homem e colocar ela na mão do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está, não há dúvida. Por quê, pastor? Porque ele é o Espírito da verdade. É ele que vai convencer as pessoas da verdade. Você não consegue convencer ninguém, eu não tenho o poder de convencer ninguém. A única coisa que eu posso fazer é orar para que você receba o Espírito Santo. Foi o que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2. Pedro não foi convencido por homem nenhum. Tiago não foi convencido por homem nenhum. Eles receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo convenceu eles. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo, nenhum homem conseguia convencer ele. Ananias foi enviado para lá, não foi para convencer Paulo, foi para orar por Paulo. Ele não pregou para Paulo, ele não trouxe um discurso para convencer Paulo, qual religião ele tinha que ficar. Ele não foi lá para tentar convencer Paulo, que caminho ele teria que andar. Ele não foi lá para tentar convencer Paulo, se a igreja iria passar pela grande tribulação ou não. Ele foi lá para orar para Paulo. Ele disse: Paulo, eu vim orar por você, porque você é um vaso escolhido, para que você seja cheio do Espírito Santo. Quando ele ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo cai sobre Paulo e as escamas dos olhos dele se abrem. É isso que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. É isso que o Espírito Santo traz. Nós estamos vivendo um dia hoje que muitas pessoas estão sendo contaminadas com esse mesmo veneno. Por isso tem muitos Ananias e Safira que estão morrendo dentro da igreja. Estão morrendo dentro da obra de Deus. Porque estão se alimentando da árvore da ciência, do conhecimento. E o diabo está dizendo para essas pessoas: não tem problema, você não vai morrer. Mas as pessoas estão se perdendo no Instagram, no Facebook. Estão se perdendo o dia todo, ouvindo a árvore da ciência. Um diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Outro diz que é isso, outro diz que é outro. O que você precisa é de uma coisa só, ser cheio do Espírito Santo. O que a igreja precisa de uma coisa só, é ter na vida dela o Espírito da verdade. Quando o Espírito da verdade ele vem na tua vida, ele traz para você a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso que as pessoas precisam compreender, para não chegar no ponto que a Bíblia vai dizer em Apocalipse, quando nós chegamos aqui em capítulo 13, que a Bíblia diz que o mundo inteiro estava reverenciando, não a Jesus, estava reverenciando a besta. Porque a igreja foi enganada, as pessoas foram enganadas. A Bíblia diz que elas estavam maravilhadas. Elas estavam adorando a besta. E sabe o que estava escrito na cabeça da besta? Blasfêmia. E mesmo assim as pessoas estavam adorando ela. Aqui a Bíblia vai falar do sinal dos tempos. Você precisa entender esse alerta de Deus para a tua vida. Nós não podemos cometer esse erro. Nós não podemos cometer esse erro, esse engano. Nós não podemos lançar fora da igreja o Espírito Santo. Os cultos do batismo do Espírito Santo. Os cultos da busca do Espírito Santo. Quando isso acontecer, você pode ter certeza que a verdade, ela vai ser revelada na igreja. Não vai precisar de debates. Não vai precisar de grandes debates. Porque o Espírito é o que convence. Foi ele que convenceu a igreja. Você vai ter certeza que quando o Espírito vier, Ananias e Safira não vai sobressair na igreja. Eu quero que você entenda isso. Eu quero orar esta manhã por você. Aonde você estiver, seja você quem for, seja você quem for, se você está na tua vida, na tua casa, morrendo espiritualmente, eu estou falando para você, porque você já não acredita em mais nada, porque às vezes você duvida de muitas coisas, talvez você, por tempo que você ficou na igreja, você criou muitas dúvidas na tua cabeça. Eu não vim tentar convencer você de nada. Eu não vim tentar mudar suas ideias a respeito de nada, de pastor, de igreja, de dízimo, se é bom, se não é. Quando você recebeu o Espírito Santo, como Jesus prometeu para os discípulos, você será revestido do poder de Deus.
E aí é o Espírito Santo que vai transformar a tua vida num testemunho de Deus. Eu quero orar por você esta manhã. Meio-dia, na visão do meio-dia, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fecha teus olhos onde você está. Inclina a tua cabeça onde você está. E eu creio que aonde você estiver, o Espírito Santo vai tocar na tua vida. Ele vai revelar para você 3 coisas. Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Pai, eu oro por esta vida. Eu oro por cada pessoa agora que está, meu Pai, me ouvindo, onde ele estiver, no hospital, em tua casa, onde ele estiver agora acompanhando esta mensagem. Espírito Santo, toca nessa vida. Espírito Santo, toca nessa vida. Abençoa agora essa vida. Espírito Santo, convence ela, enche ela do teu Espírito, ó Pai. Restaura a vida dela, ó Deus. Restaura a fé desta pessoa. Não deixe que essa pessoa, meu Pai, venha morrer espiritualmente, mas ao contrário, que teu Espírito da verdade esteja sobre esta vida, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Nós estamos na visão do meio-dia. Amanhã estaremos de volta trazendo uma mensagem reveladora do livro de Apocalipse para você. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.